meus amores! Vamos iniciar mais uma aula de português, mais uma videoaula de português. Nós vamos falar sobre Carta ao Leitor, parte 2. Então, prestem bem atenção na aula para vocês fazerem a atividade do PET e a atividade que a tia pede extra na aula, combinado? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Vamos lá, nossa videoaula de português. Vamos lá? Bom, nessa nossa videoaula de português dessa semana, nós vamos continuar falando sobre carta ao leitor. Na nossa última aula, na nossa última videoaula, a tia falou o que era a carta ao leitor, o que era uma carta pessoal. Citei características da carta pessoal e da carta ao leitor. Hoje nós vamos continuar falando sobre a carta ao leitor, porque a atividade do PET, da segunda semana do PET volume 3, também aborda o tema e o conteúdo carta ao leitor. Só que nós vamos falar carta ao leitor um pouquinho, mas nós vamos trabalhar também, falarmos um pouquinho sobre substantivo e adjetivo, que são conteúdos que também podem conter numa carta ao leitor. Vamos lá, então? Então, olha só, carta ao leitor, substantivo e adjetivo. Quando eu escrevo uma carta ao leitor para um determinado jornal, revista, algum programa, eu coloco nessa carta, como a tia falou das características na aula anterior, eu coloco data, eu coloco nome, eu me identifico, eu falo sobre o assunto pelo qual eu quero retratar nessa carta. Depois eu falo minhas despedidas e assim por diante. Então, dentro de uma carta ao leitor, ela pode existir também os substantivos e os adjetivos. Aliás, quase sempre nós iremos ver algum adjetivo ou substantivo dentro de uma carta ou de algum outro texto. O que é o substantivo? Substantivo é o que dá nome a seres reais ou imaginários. Então, substantivos são nomes, por exemplo, nomes de lugares, de pessoas, nomes de animais, objetos, seres e assim por diante. Então, sempre eu vou estar utilizando esse substantivo dentro da minha carta. Por exemplo, quando eu coloco lá que eu quero falar, por exemplo, vamos falar sobre os animais em extinção, o lobo-guará, por exemplo. O lobo-guará, ele é um substantivo, né? O lobo-guará é o nome de um animal. Então, é um substantivo, é um ser. Ele é um ser real ou um ser imaginário, o substantivo. Imaginário que, por exemplo, pedra, livro, celular e assim por diante, ok? E adjetivo é quando eu dou uma característica ao substantivo. Então, vou falar sobre o lobo-guará. O lobo-guará é um animal bonito, é um animal silvestre, é um animal bravo. Então, quando eu me agrego ao substantivo, a esses adjetivos, essas características, eu tenho um adjetivo. Então, lobo-guará é o substantivo. Bonito, bravo, elegante, marrom, preto, eu me agrego ao adjetivo. Então, substantivo é o nome dos seres reais ou imaginários e adjetivo é a característica que eu dou àquilo. A mesma coisa, professora. Professora é o substantivo. A minha professora é legal. A minha professora é linda. A minha professora é chata. Então, linda, chata, bonita são adjetivos que eu dou para o substantivo que é professora. Entendeu aí, meus amores? Então, vamos lá. Exemplo. Tia vai dar exemplo
tia pegou uma frase como exemplo da atividade do PET dessa semana. Olá, tudo bem? Achamos legal o texto sobre o cerrado. E depois nós temos, mas o céu é azul. Então, olá, tudo bem? É um cumprimento, né? Achamos legal o texto do cerrado. Qual seria o meu substantivo? Deixa a tia pegar aqui a canetinha dela. Qual seria o meu substantivo? Seria cerrado. Cerrado é o meu substantivo. E qual seria o adjetivo que eu dei para o meu substantivo? No caso, o cerrado. Nós achamos legal. Então, legal é o substantivo, é uma característica do cerrado. Que eu poderia também, o que é cerrado? Cerrado é um lugar, né, na natureza, principalmente na zona rural, onde a gente vê muitas plantas diferenciadas. Então, cerrado eu poderia colocar. Achamos o cerrado muito seco, achamos o cerrado com poucas. Achamos o cerrado feio, achamos o cerrado grande. Algum tipo de adjetivo você irá dar para o cerrado. Nesse caso aí, o adjetivo é legal, beleza? Mas o céu é o azul. Qual é o nosso adjetivo? Deixa a tia apagar aqui. O nosso substantivo é céu. E o nosso adjetivo é azul. Beleza? Então, céu, ele é azul. O céu é estrelado. O céu é escuro. O céu é claro e por aí vai. Então, esses foram alguns exemplos que tia tirou da própria atividade do PET. Eu acho que até aí tá legal, né, crianças? Deu para vocês entenderem, então, o que é substantivo e adjetivo. Eu sei que vocês já estudaram sobre isso, mas a tia está revendo para que vocês possam, né, atinar aí a memória para facilitar mais nas atividades. Beleza, vamos lá. Ok. E aqui, a tia colocou aqui uma carta, uma notícia do jornal Café com Notícias. É um jornal de Salinas, né? Que ele hoje não é mais impresso, não é entregue mais em papel para a população, mas ele tem um site e tem o Facebook. Então, tia tirou essa reportagem do site Jornal Café com Notícia. Olha lá, ele está falando aí, né, de um cachorrinho, né? Ontem, dia 31 de julho, foi celebrado o Dia do Vira-Lata. Então, é só uma reportagem que foi feita no dia 31 de julho, né? Tá falando sobre o vira-lata. Vira-lata é um tipo de animal, né? Muito comum. E falando um pouco sobre essa raça de animal e tal. Essa notícia eu posso transformá-la em uma carta ao leitor. Como que eu posso transformar essa notícia de uma carta, essa notícia em uma carta ao leitor? Ou seja, eu li a notícia e vou escrever para o jornal Café com Notícia, me pedindo para falar mais sobre o vira-lata, para falar mais sobre os animais. Eu posso pedir para falar mais sobre como tratar, né, dos animais que tem aí na notícia. Então, essa notícia a tia retirou do site e do Facebook do Jornal Café com Notícias. Então, o que vocês vão fazer, meus amores? Nós temos essa notícia, vamos ver a próxima. E temos essa notícia, que também foi colocado no Jornal Café com Notícia, que é um jornalzinho de Salinas, falando um pouco sobre a história dos guardas mirins, que completaram 29 anos de existência, né? Esse título de guarda mirim, né? Então aí fala um pouco, né, quando foi criada a guarda mirim, dando parabéns. É uma notícia. E é uma notícia interessante, né?
Falando sobre esses 29 anos da Guarda Mirim, né? A Guarda Mirim, para quem não sabe, são adolescentes, são jovens que ainda estão estudando ou não e que fazem uma pré-seleção para ser um guarda-mirim. E o que o guarda-mirim faz? É exatamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever para a tia uma carta ao leitor que vai ser enviada para o Jornal Café com Notícias, pedindo para eles falar mais ou sobre a Guarda Mirim ou sobre como tratar dos animais, tá? Você pode fazer a sua carta ao leitor tanto sobre a Guarda Mirim quanto sobre essa noticiazinha aí do dia do vira-lata, ok? Então, como que vocês vão fazer isso? Isso será tema do nosso podcast dessa semana. Então, o podcast dessa semana, o que vocês irão fazer? Vocês vão ler essas duas notícias aí com calma, né, que a tia colocou, e vai elaborar uma carta ao leitor para o jornal Café com Notícia, pedindo para eles mais informações. Aí você vai escolher, ou você vai pedir para falar sobre a Guarda Mirim, ou você vai pedir para falar sobre a reportagem do cãozinho. Uma das duas que você vai escolher. Fazendo a sua carta ao leitor, você vai gravar o áudio do podcast, lendo a sua carta e vai enviar para a tia Mônica. E vai tirar uma foto da sua carta ao leitor também e também vai enviar para a tia Mônica lá no grupo do WhatsApp. Essa carta a tia vai enviar, vai pegar uma melhor carta que ficar mais bem elaborada em nome da turma toda e tia vai enviar para o jornal Café com Notícias, ok? Lá, vamos ver o que vai dar, né? Porque a carta ao leitor, ela funciona dessa maneira. A carta ao leitor é quando eu escrevo uma carta para todos lerem, ou para um jornal, ou para uma revista. Como a tia fez uma pesquisa e aqui em Salinas nós temos esse jornal Café com Notícias, nós vamos então fazer isso aí para vocês terem a ideia de como funciona a carta ao leitor. Lembrando que não se esqueçam da estrutura da carta. Quem não se lembrar direito, volta na atividade da primeira semana do PET 3, volta na aula, na videoaula da semana passada que a tia Mônica deu para vocês e olha lá qual a estrutura da carta. Beleza? Então essa é uma atividade extra que vocês vão fazer, que é o podcast. E o podcast dessa semana nós vamos falar sobre carta ao leitor e que vai ser direcionada ao jornal Café com Notícias. Ok? Beleza? Então não se esqueçam, viu, meus amores? Não se esqueçam de fazer essa atividade e fazer a atividade do PET. Ok? Um grande beijo para vocês.